Se você nunca teve um orgasmo, calma que é agora que a gente vai descobrir qual é o problema. O nome disso é anorgasmia. É um palavrão. Mas é quando a gente encontra uma situação em que a pessoa não tá tendo orgasmo. Obviamente que esse papo aqui é para a maioria esmagadora que acontece isso, mulheres, né? Por conta de a gente ter uma crença de que o orgasmo feminino ele não é linear, ele não é algo fácil, ele é algo difícil, mas já vou tirar isso da sua cabeça. O orgasmo feminino, ele é tão fácil quanto o masculino. O que acontece é que a cultura dificulta o nosso acesso ao autoconhecimento, uma pancada de tabus, objetificação, tanta coisa, a gente acaba realmente acreditando que é muito difícil a gente ter orgasmo. Mas falando de anorgasmia, primeiro a gente tem que ver que tipo de anorgasmia é essa. Se ela é primária, secundária ou situacional, tá? A primária é quando a pessoa tem relações sexuais e nunca teve nenhum tipo de orgasmo, nem na masturbação. A secundária é quando a pessoa já teve e parou de ter. A gente vai investigar o que está acontecendo, por quê e tal. E a situacional é quando em algumas situações a pessoa não consegue ter. Vou puxar aqui pela situacional, que é uma situação que muitas mulheres trazem aqui para o consultório. Marcele, eu não consigo ter orgasmo só com a penetração. Então você não tem anorgasmia. O que acontece é que, como o nosso principal educador sexual é a pornografia, a gente passa a vida inteira acreditando que o orgasmo de verdade feminino é com a penetração vaginal. Só que o órgão responsável, vou trazer Josefine aqui para conversar com a gente, o órgão responsável pelo orgasmo feminino é o clitóris. Agora me diz uma coisa, como que uma pessoa, um ser humano, que tem um órgão só para dar prazer e orgasmo, pode ter uma sexualidade não fluida, pode ter um orgasmo mais difícil? A conta não fecha, tá? A questão toda é que a gente não sabe utilizar isso aqui. Como eu disse, por conta da pornografia, a gente acha que orgasmo só é válido quando é só com a penetração. Mas não, você precisa estimular o seu órgão de orgasmo, que é o clitóris. Olha, aqui a Josefine está representando uma vulva feminina, obviamente. Aqui é onde sai a cabeça do clitóris, tá vendo? Então, na hora que você tá fazendo a penetração, é interessante você mexer aqui também, estimular aqui. Como é que a gente faz isso? Sentada por cima, com a mão, com o vibrador, a pessoa mexer, enfim, quem sabe sabe, tá? Então é importante a gente entender isso aqui. Ah, Marcele, então não é possível ter orgasmo com penetração? É mais difícil, mas é possível. Por quê? Olha só, digamos que meu dedo é o penetrador aqui da vez. Enfim, o clitóris tá aqui, né? Já mostrei ele fora. Olha onde ele pega quando há penetração. No bulbo do clitóris, ou seja, é tudo clitóris, meu amor. Então, quando pega no bulbo do clitóris, a sensação é de que tá mexendo no clitóris mesmo, sabe? Por quê? Porque está. E por que é mais difícil? Porque para atingir o bulbo do clitóris, a musculatura vaginal ela tem que estar forte, tem que ter um nível de excitação alto, e não é tão simples assim. Ai, Marcele, mas eu tenho que ter esse tipo de orgasmo? Não, você tem um pedaço do clitóris para fora, que é só saber manusear, mexer, brincar, que você vai ter um orgasmo que a sua vagina vai sentir. Por quê? Porque o clitóris inteiro vai pulsar, a sua vagina vai enlarguecer e você vai sentir, sabe? Então, muita gente acredita que tem anorgasmia porque não consegue ter orgasmo só com penetração. Agora, se o seu caso aqui nunca nem na masturbação, mexendo no seu clitóris, explorando o seu corpo, com sexo oral, com vibrador, com nada, você consegue sentir orgasmo, aí a gente tá falando de uma anorgasmia primária. E como é que a gente trata uma anorgasmia primária? Primeira coisa, a gente vai fazer uma investigação hormonal, não a primeira coisa, mas
a gente vai fazer todo um trabalho multidisciplinar. A gente vai fazer uma investigação hormonal para ver se está tudo bem com o seu corpo, porque algumas doenças, algumas medicações, realmente elas interrompem o fluxo do orgasmo, tá? Tem a ver também se você entra em excitação, se não entra. A gente faz uma investigação emocional, porque às vezes a mente da pessoa derruba aquela sensação, porque é uma sensação meio que de descontrole. Para quem nunca sentiu, é estranho, tá? Então, pode ser que a mente esteja derrubando. E a gente também faz uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico. Por quê? Porque pode ser que a musculatura seja tão enfraquecida que não consegue atingir o bulbo do clitóris. Pode ser porque não está entrando sangue, não está vascularizando o suficiente, o clitóris não entra em ereção. Sim, o clitóris precisa de ereção. Então, pode ser várias coisas que o fisioterapeuta ele vai conseguir olhar. Inclusive, se tem excesso de pele aqui, que a gente encaminha para fazer uma cirurgia para tirar o excesso de pele, mas aí tem que ter sensibilidade no clitóris, não é só ir lá tirar a pele que o negócio vai funcionar. Tem uma série de investigações que a gente faz e, no geral, a gente tem muito sucesso em relação a isso. O que não pode acontecer é você se conformar com uma vida sexual chinfrim. É você se conformar a não ter orgasmo, tá? Marcele, eu não sei se eu já tive orgasmo. Como é que é? Porque há quem diga que se você não sabe se teve um orgasmo é porque você não teve. Não é bem assim, tá? Porque o orgasmo, ele começa com uma intensidade muito fraca. Os nossos primeiros orgasmos, geralmente, eles têm intensidade fraca, porque o corpo ele tá entendendo aquilo ali. Porque é uma descarga de impulsos elétricos neuronais, os nossos neurônios, muito fortes. E o corpo inteiro ele meio que entra em choque. E é um choque prazeroso. E aquilo ali dá uma sensação de descontrole. Então, muitas vezes, o cérebro ele não deixa o orgasmo fluir de uma forma mais assim, aberta. Então, no início, ele pode ser um pouco mais fraco. Mas à medida que você vai se liberando, vai deixando acontecer, vai fluindo, você vai tendo orgasmos mais fortes, porque o orgasmo ele também é aprendido. Então, à medida que você vai deixando a excitação acontecer, que você vai entendendo o seu corpo, você tende a ter mais orgasmos, ok? Uma coisa que pode ajudar as mulheres, mas é uma questão extremamente tabu, é a masturbação. Se você não tem nenhum problema ideológico, porque tem religiões que não permitem a masturbação, mas se você não tem nenhum problema ideológico com isso, eu recomendo fortemente que você se masturbe, que você se conheça, que você toque, coloque um gel, vê como vai reagir, para ver como é que tá esse corpo, porque autoconhecimento ele é muito importante. Não adianta você ir num profissional sem se conhecer nada e querer uma solução milagrosa. Claro que na terapia a gente vai trabalhar o seu autoconhecimento, mas tem coisa que você pode fazer sozinho em casa com você mesmo, tá? E se você se reconheceu nesse diagnóstico de anorgasmia, se você vê que tem alguma coisa que não tá legal, procura um psicólogo, sexólogo para te ajudar, para te levar no caminho das pedras, para vocês entenderem e você poder ter uma vida extremamente prazerosa. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui. Eu tô presente nas principais redes sociais, então se quiser interagir comigo é só mandar uma mensagem, um comentário, enfim. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!